Olá, povo de Cristo, graça e paz, tudo bem com você? Espero que sim. Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, a depender do horário que você está entrando com a gente aqui no canal Colégio do Discípulo, canal onde todos nós somos alunos da Palavra de Deus. E que bom ter você conosco, você que está entrando sempre no nosso canal, nosso muito bem-vindo mais uma vez. Você que já é inscrito no nosso canal, não esqueça de dar o seu like, de compartilhar e de comentar, tá bom? Participe desse vídeo. Hoje nós vamos para a nossa lição da Escola Bíblica Dominical, tá bom? Mas antes eu quero também saudar aqueles que ainda não são inscritos. Seja bem-vindo, você que está entrando a primeira vez. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, tá bom? Deixa o seu like, ative aí o sininho das notificações para você ter acesso a todo o conteúdo que a gente colocar aqui no canal, tá bom? É de graça, não custa tempo, não custa dinheiro e você ajuda muito o nosso canal fazendo isso, tá bom? Então eu conto com você e não se esqueça também de comentar para que a gente possa dialogar sobre esse assunto. Pois bem, nós chegamos à 9ª lição da Escola Bíblica Dominical do primeiro trimestre de 2024 da revista da CPAD dos Adultos, comentada pelo pastor José Gonçalves, que tem por título O Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo, tá bom? A lição de número 9 está prevista para ser ministrada em nossas igrejas no dia 3 de março de 2024, tá bom? Eu sou Jonathan Cadiz, sou da Assembleia de Deus aqui no Jardim Redentor, em Belfor Roxo, igreja dirigida pelo meu amigo e pastor Rodrigo Lima, aonde eu sirvo como diácono, sou pregador do Evangelho e professor da Escola Bíblica Dominical. A lição de número 9 tem por título O Batismo, a primeira ordenança da igreja. Eu já te convido aí na nossa descrição, que tem link com dinâmica, subsídio e muita coisa boa para ajudar na sua lição da Escola Bíblica Dominical. E juntos seguiremos sempre sendo edificados pela Palavra de Deus. Por que se batizar? Quem se batiza é salvo? Eu preciso me batizar em água corrente, em água parada? Afinal, o que significa o batismo em águas? Vamos ver tudo isso na lição de hoje, tá? Essa lição muito boa que tem por objetivo pontuar os pressupostos bíblico-doutrinários do batismo, explicar o símbolo e o propósito do batismo, e esclarecer a fórmula e o método do batismo. Grava isso, tá? Fórmula do batismo e método do batismo, tá bom? O batismo em águas é uma importante prática da Igreja de Cristo. É um rito valorizado pelo nosso Senhor Jesus e praticado por toda a Igreja primitiva. Ao longo dos séculos, esse rito tem sido uma identidade da Igreja de Cristo. Infelizmente, também ao longo dos anos, temos visto desvios, tanto no seu propósito quanto em sua forma. Por isso, essa lição trará uma exposição da doutrina bíblica do batismo em águas e também lições da história com o objetivo de instruir-nos, tá bom? Sobre o batismo. O texto áureo está em Mateus, capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a missão dos discípulos e da igreja de pregar o evangelho a todas as nações, fazer discípulo e os batizar. O batismo marcava a entrada da pessoa na comunidade da fé. E Jesus diz: batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma referência à Trindade. A linguagem de Mateus mostra que uma clara compreensão da natureza e da identidade de Jesus como Deus era requerida antes do batismo. Então nós vemos que Jesus, ele foi batizado. Ele também batizou, ele falou sobre batismo, ensinou, ele ordenou o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A verdade prática diz que o batismo é uma ordenança de Jesus Cristo e, por isso, deve ser uma prática obedecida pela igreja. Lembrando que na descrição você também tem um link do grupo no WhatsApp Manual da EBD, tá? Lá tem professores capacitados que ajudam muito com dinâmica, subsídio, muitos materiais para sua lição da Escola Bíblica Dominical, e também colocamos diariamente, tá? A leitura diária, tá bom?
Vamos então para a nossa leitura bíblica em classe. Romanos capítulo 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque, se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também, vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, Paulo ele está argumentando e mostrando que os cristãos morreram para o pecado. O apóstolo não quer dizer que a nossa natureza pecaminosa tenha sido eliminada totalmente na cruz ou no momento da nossa conversão ou no batismo. Em vez disso, como ele diz em Colossenses capítulo 1, versículo 13, ele nos livrou do poder das trevas e nos transferiu para o reino do seu amado Filho. Então, tendo experimentado essa transferência, ousaremos continuar vivendo no pecado? Então, em defesa da alegação de que os cristãos morreram para o pecado, Paulo destaca que por meio do batismo nós fomos batizados em Jesus Cristo e em sua morte. Então, a morte de Cristo para o pecado torna-se a nossa morte para o pecado. Então, nós cristãos somos simbolicamente sepultados com Cristo por meio do batismo e ressuscitado com ele dos mortos, a fim que andemos em novidade de vida. Isso deixa claro o absurdo da ideia, como Paulo diz, de continuar no pecado para que a graça aumente. E acredite, esse era um pensamento no primeiro século que foi muito combatido pela igreja e ainda existe esse pensamento. Mas isso é para um outro vídeo. O fato é que, embora nós cristãos não tenhamos ainda experimentado a ressurreição, nós somos assegurados dessa realidade futura pelo fato de que Cristo, de cuja morte participamos, ter sido ressuscitado dos mortos. Então Paulo usa o termo grego anthropos, que é velho homem. É tudo aquilo que éramos antes de nos tornarmos cristãos. Em contraste, o novo homem é aquilo que somos assim que nos tornamos cristãos. Então, o novo homem não é perfeito. Nós ainda pecamos, porque temos a presença do pecado em nosso corpo. Tá? Então, temos assim a resposta para a pergunta sobre se um cristão pode viver no pecado. Claro que não podemos viver como no passado, porque o velho homem foi crucificado com ele. E em Cristo, o cristão é uma nova criação. Tá? Então, foi por causa do nosso pecado que Jesus se deixou dominar sobre a morte, mas ele ressuscitou para viver eternamente. A morte não tem mais domínio sobre o cristão, porque morremos com Cristo, que já não morre mais. Então Jesus passou por uma transformação irreversível em sua morte e ressurreição. E os cristãos também experimentam uma transformação irreversível. Morremos para o velho homem, como Paulo diz no versículo 6, na conversão. E depois disso vivemos como novas criaturas. Então, como Jesus, o cristão vive para Deus. A nossa introdução destaca que nessa lição vamos estudar uma importante prática cristã, o batismo em águas. Veremos que o rito do batismo foi praticado por João Batista, Jesus Cristo e seus apóstolos e posteriormente pelos cristãos da igreja primitiva. É uma prática, portanto, de grande importância para a igreja de Cristo. Contudo, como toda a doutrina cristã, a prática do batismo também tem sofrido desvios ao longo da história, tanto no seu propósito quanto na sua forma. Assim, é necessário deixarmos a Bíblia falar, a fim de que o propósito correto para o qual foi instituída essa importante prática seja observado.
Temos então como tópico 1, pressupostos bíblicos doutrinários do batismo. Subtópico 1, o batismo visto como sacramento, a origem de um erro. Subtópico 2, o batismo não é sacramento, mas ordenança de Cristo. E subtópico 3, o batismo deve ser administrado aos adultos. Então, o que significa ordenança? Ato ou efeito de ordenar, de organizar, de dar arrumação a. Então, é uma ordenação, uma organização, uma ordem, lei ou decisão que provém de autoridade. Podemos definir que ordenança como um rito externo ordenado por Cristo para ser administrado na igreja como um sinal visível da verdade salvadora da fé cristã. Ordenança pode ser ainda entendido como um rito simbólico que põe em destaque as verdades centrais da fé cristã e que é obrigação universal e pessoal, tá bom? Isso é ordenança. E o que é batismo? Bom, a palavra batismo do grego baptisma é usada para designar tanto o batismo de João, nós vemos em Atos 1, versículo 15, em Atos 11, por exemplo, como também o batismo de Cristo e o batismo dos cristãos, como, por exemplo, no texto áureo de Mateus 28, 19. Então, tal termo advém do verbo baptizo, que quer dizer imergir, mergulhar, imersão, usada primariamente entre os gregos significando o ato de tingir roupa, ou a ação de tirar água, imergindo uma vasilha na outra. Eu quero começar com você vendo na nossa declaração de fé das Assembleias de Deus o que a nossa denominação crê e professa sobre o batismo. No capítulo 12, na página 127 da Declaração de Fé das Assembleias de Deus, diz assim: cremos, professamos e ensinamos que o batismo em águas é uma ordenança de Cristo para a sua igreja, dada por ordem específica do Senhor Jesus. O texto áureo, Mateus 28, 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Reconhecemos esse ato como testemunho público da experiência anterior, o novo nascimento, mediante a qual o crente participa espiritualmente da morte e da ressurreição de Cristo. Colossenses 2,12, Paulo diz: sepultados com ele no batismo, também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Tá? Então essa é a nossa posição, é o que nós cremos e professamos sobre o batismo. Eu quero trazer para você alguns mitos sobre o batismo, claro, dentro da lição, dentro do tópico e dos subtópicos, e abranger um pouco mais isso. O primeiro mito é sobre o que Paulo diz em Romanos 6. Batismo não tira pecado. E existe um mito muito crescente na igreja de que deve se batizar em águas correntes porque a água leva o pecado. Isso é um mito, isso não é verdade. Jesus se batizou no rio. João Batista batizava no rio. Mas e o eunuco, por exemplo, que foi batizado no meio de um deserto numa poça d'água? Então, é importante entendermos que o batismo é simbólico. Rio, cachoeira, tanque, piscina, não interessa se é em água corrente ou se é em água parada. Isso não interessa. A água não leva ao pecado, gente, pelo amor de Deus, tá bom? O segundo mito sobre o batismo está na revista e nós vamos falar um pouco sobre isso. Batismo não é sacramento. Sacramento significa que ele confere salvação. E o batismo não confere salvação. Então vamos ver um pouquinho o que é sacramento. As ordenanças, tá, são chamadas de sacramento tanto pela Igreja Católica quanto pelas denominações históricas e são também reconhecidas como meio de graça por elas. Mas na teologia pentecostal, bem como na teologia batista, usa-se o termo ordenanças para se referir ao batismo e à ceia do Senhor. Essa preferência decorre simplesmente do fato de que o Senhor Jesus ordenou ambas as coisas. Para a Igreja Católica, sacramentos são 7. Batismo, a confirmação do batismo, que é chamado de crisma, a Eucaristia, que é a ceia do Senhor, a penitência, ou chamado de confissão, a extrema-unção, que é ministrada à pessoa moribunda e é feita com uso de óleo, as ordens sagradas, que são ordenação ao sacerdócio e ao diaconato, e também o casamento. Então, tais meios de graça somente chegam ao indivíduo por meio dos sacerdotes. E esses meios são essenciais para a salvação por serem atos religiosos. Então, para a Igreja Católica Romana, todo ato religioso é um meio de salvação. Para os evangélicos, de modo geral, os meios de graça não têm uma relação com salvação que é concedido pela graça mediante a fé. Então, é preciso estabelecer-se a distinção entre a graça salvadora
e a graça como bênçãos espirituais, como por exemplo, Paulo diz a Tito, capítulo 2, versículo 11, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. E quando Paulo fala aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, desse modo, os sacramentos evidenciam a participação humana através de obras para a obtenção da salvação. Isso, claro, que é um erro. É preciso se distinguir, né? A graça comum, a graça como bênção e a graça salvífica, tá bom? O ensino bíblico é que o batismo é uma ordenança dada por Cristo a quem foi alcançado pela graça, e não a quem quer obter graça. Então, eu não me batizo porque para ser alcançado pela graça. Eu sou batizado porque eu fui alcançado pela graça. Eu não me batizo para crer, mas eu me batizei porque eu creio. O batismo não é sacramento, o batismo não confere a ninguém salvação. Apesar de sua importância, o batismo ele é um testemunho público de confissão a Cristo. Não se pode dizer que o batismo salve. Ou então, teríamos também que admitir que todos os batizados são salvos, independente do modo de vida que levam. Mas há quem acredita que o batismo salva com base nas palavras de Pedro. 1 Pedro 3,21, que também como uma verdadeira figura, agora vos salva. Batismo não do despojamento da imundícia da carne, mas da indignação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Será fácil afirmar que o batismo salva se o leitor lê apenas as primeiras frases do versículo, que diz que também como verdadeira figura vos salva. Mas o apóstolo prossegue explicando que se trata do batismo, não do despojamento da imundícia da carne. Isso é o que ocorre na água, como ele mesmo sugere em seu discurso no Pentecostes, Atos capítulo 2, versículo 38. Mas, prossegue Pedro, da indignação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Em outras palavras, o apóstolo apela não para a dramatização ocorrida quando o crente passou literalmente pela imersão, mas a compreensão de que ele está identificado com Cristo. Logo, não é o ato em si, mas os efeitos subsequentes, o que nos leva a reafirmar que nem pelo fato de alguém haver sido batizado nas águas significa que ele é automaticamente salvo. Se o batismo salva, o que diríamos do ladrão da cruz, que Jesus diz, hoje mesmo, sem passar por batismo, sem passar pelas águas, estarás comigo no paraíso. Então, o batismo não confere salvação. Logo, aquele homem não teria chance. E quem está no leito de hospital e se converte, crê em Jesus Cristo, será que esse alguém não vai ter a chance de ser salvo porque creu em Cristo somente, mas pelo ritual do batismo ele não pode ser salvo? Então é preciso que nós analisemos. Outro texto muito usado é quando Jesus diz que quem crer e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. A Bíblia é linda, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Assim como no texto que eu citei de Pedro, se nós analisarmos todo o texto, Jesus diz, quem crê e for batizado. Claro, porque só é batizado quem creu. Eu não, como eu disse, eu não me batizo para crer. Eu estou me batizando porque eu criei. Jesus mesmo diz, para pregar o evangelho, ou seja, a primeira pessoa crê, ensinar, a primeira pessoa entende, e batizar. O batismo é algo racional, que eu entendo o que estou fazendo. É uma declaração pública daquilo que ocorreu já dentro de mim. Então eu criei e fui batizado. E Jesus completa dizendo, quem não crê já está condenado. Se Jesus dissesse quem não crê e não for batizado, aí nós teríamos um problema. Então não, o batismo não confere salvação. Vale também a gente destacar aqui que o sacramento para a Igreja Católica é independente da fé, independente se a pessoa acredita ou não, independente de crer. Então veja que a Igreja Católica, ela deixa de lado o principal, que é crer. Quem crê em Jesus Cristo será salvo, porque ele deu sua vida para que todo aquele que nele crê não pereça. Não é o que for batizado, mas aquele que crê. Então a Igreja Católica acaba dando mais valor ao ritual do batismo do que o crer. Não precisa de você crer, não precisa de você entender. Basta ser batizado sem saber o que está fazendo, sem declarar a mesma fé, sem confessar sua fé em Cristo. Se você passa pelas águas, assim como qualquer sacramento para a Igreja Católica, independente de fé, ele salva. E isso é uma mentira. É por isso que a gente vê no meio católico, as pessoas simplesmente não têm uma comunhão com a igreja, não têm um compromisso com a igreja. Aí você se pergunta, por que essas pessoas bebem, fazem tudo o que faz, mas se dizem católico, levam seus filhos para batizar? Porque não interessa se ela crê naquilo. Se você fizer os sacramentos, você obtém salvação. Isso é errado, isso é muito perigoso. Então,
O ensino bíblico é que o batismo é uma ordenança dada por Cristo a quem já foi alcançado pela graça e não a quem quer obter graça através dele. Ou seja, eu não preciso me batizar para obter graça. Eu não preciso se batizar para crer. Eu se batizo porque eu criei. Eu se batizo porque eu já fui alcançado por essa graça. Lembrando da separação entre graça comum e graça salvífica. Um outro mito também cometido é que crianças devem ser batizadas. E essa doutrina não é só da Igreja Católica, não. Há igrejas como a Igreja Presbiteriana, por exemplo, batizam criança. Então, com base nos textos bíblicos que narram o batismo de algum chefe de família que foram batizados juntamente com toda a sua casa, os defensores do chamado pedobatismo, tá, entendem que isso incluía também as crianças. Porém, não há menção específica de que os infantes, que são incapazes de demonstrar fé, estivessem incluídos nesse com todos de sua casa. Eles também apelam para o testemunho de pais da igreja, como, por exemplo, Tertuliano, Orígenes, alegando que o pedobatismo era uma prática comum da igreja primitiva. A despeito de tais alegações, para provar a importância e a suposta necessidade do batismo infantil, deve permanecer a exigência bíblica de que o batismo sucede à confissão de fé na pessoa de Cristo Jesus, o que pessoas inocentes são incapazes de fazer. Quanto a serem privadas de fazer parte do corpo de Cristo, que é a sua igreja, não há o que temer. As crianças gozam de um tratamento especial. Não obstante lhes falte o batismo. Jesus disse que de tais é o reino de Deus. E o problema maior levantado pela Igreja Católica, no que concerne à exigência do batismo infantil, é que primeiramente não há salvação fora da igreja. Assim torna-se obrigatório o batismo dos filhos e dos fiéis para que tenham a alma garantida por esse sacramento e não corra o risco de ir para o inferno caso morra cedo. E o segundo erro é que o batismo infantil é uma forma garantida de crescimento biológico no rol de membro daquela instituição. Outro argumento a favor do pedobatismo está baseado na sua ligação com a circuncisão. Isso é usado pela Igreja Presbiteriana, que diz, usando o texto de Colossenses 2, versículo 11 e 12, Paulo diz, no qual estáis circuncidados com a circuncisão, não feita por meio do despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo. Nele também ressuscitaremos pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Nesse texto, o apóstolo Paulo usa a figura da circuncisão para ilustrar a inclusão de um homem dentro do judaísmo. Do mesmo modo que a circuncisão servia de sinal, o batismo serve de sinal, tá, ao ingresso no corpo de Cristo, que é a sua igreja. Como a circuncisão, que ainda hoje é praticada entre os judeus, no 8º dia de vida, o apóstolo a associa ao batismo, aí os defensores do batismo infantil entendem que a criança deve ser batizada entre os primeiros dias de vida. Ora, se for para se levar essa ilustração ao pé da letra, então crianças do sexo feminino, por exemplo, não podem ser batizadas. Eles também usam o argumento de Jesus ter dito que dos tais é o reino de Deus. Agora, não batizar não significa que a criança está excluída do reino de Deus. Não temos nenhuma menção sequer no Novo Testamento de crianças sendo batizadas, tá? Pois o nosso Senhor disse que o batismo deveria ser administrado a quem cresce. Uma criança que ainda não chegou à idade da razão não tem maturidade para crer. O batismo em águas é uma ordenança que deve ser ministrada aos adultos. É erro, seja qual for a igreja, batizar crianças, tá bom? Agora, um outro erro sobre o batismo é batizar a pessoa mais de uma vez. O batismo é único. Nas igrejas que não reconhecem o batismo de um candidato proveniente de outra denominação, que deseja ser recebido pelaquela igreja, é exigido um novo batismo. Isso é comum em igrejas batistas mais tradicionais, a quais, para receber um membro, alguém que não precede da mesma fé ou da mesma ordem, ou seja, só o batismo dele vale, o batismo de outra igreja não vale. Então eles rebatizam essas pessoas, mas eles fazem questão de frisar que não se trata de rebatismo, mas é simplesmente batismo porque não reconhece o batismo anterior. É uma salada, é uma confusão. Para eles eu deixo o texto de Efésios, capítulo 4, versículo 5, aonde Paulo diz que há um só batismo. Certamente, ela está apontando não apenas para a qualidade do batismo, mas também para a quantidade. Então, só existe um batismo. Outro erro cometido é as igrejas modernas, as igrejas da nossa geração,
pegar o exemplo da igreja primitiva para dizer que a pessoa tem que ser batizada imediatamente, porque a igreja primitiva batizava imediatamente. Se o ato do batismo é um ato de identificação do crente com Cristo na sua morte e ressurreição, subentende-se que ele deve ser ministrado a pessoas que se arrependem de todos os seus pecados, confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador e estão dispostas a segui-lo conscientemente. Atos 2,41 diz que de sorte foram batizados de bom grado aqueles que quiseram, que escolheram, tá? Todos os que receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. É, portanto, um ato consciente e, ao mesmo tempo, coerente com a experiência da fé. O que nos leva a considerar algumas atitudes contrárias a esse entendimento praticada por alguns grupos. Um deles é os que batizam imediatamente quando a pessoa se converte. Outras que nem mesmo fazem um convite para a salvação, mas logo para o batismo. Então, assim, as pessoas são batizadas sem que compreendam a razão do batismo. São mergulhadas nas águas sem o menor entendimento do que estão fazendo, bem como as implicações espirituais daquele ato. Usando a metáfora do próprio ato, caberia afirmar que tal batismo equivaleria a sepultar uma pessoa ainda viva. Não podemos negar que a igreja primitiva se batizava imediatamente. E nós vemos isso em vários textos. Mas a prática do batismo imediato era comum na igreja primitiva porque as pessoas que vinham para Cristo já tinham uma base bíblica, porque elas vinham do judaísmo. Não eram tão leigos. Eles alimentavam uma esperança bíblica quanto à vinda do Messias, a observância às leis divinas, de modo que traziam consigo uma bagagem propícia para o entendimento da fé no Messias prometido. Agora é interessante, quando Jesus manda batizar, ele manda pregar o evangelho, fazer discípulos, ou seja, alunos, ensinar, discipular e batizar. Então uma pessoa não deve ser imediatamente batizada, mas deve se passar por um discipulado, para que ela compreenda o que está fazendo e assim não seja sepultada viva, mas que entenda aquilo que está fazendo. O tópico 2 fala do símbolo e o propósito do batismo. Para isso nós temos no subtópico 1 o símbolo do batismo, a identificação com Cristo. Subtópico 2, o propósito do batismo, testemunho público da fé cristã. E subtópico 3, não há espaço para indecisão. Então, o batismo simboliza a morte e o sepultamento para o velho homem, a morte do cristão para a velha vida e a entrada em uma nova vida em Cristo Jesus. Então, assim como Cristo morreu uma vez e ressuscitou não mais sendo vencido pela morte, nós cristãos fomos sepultados com ele através da imersão, através do batismo, simbolicamente, quando levantamos das águas, nós, assim como ele ressuscitou, ressuscitamos também em novidade de vida. Agora a morte, o pecado não mais nos condena. Nós vimos que Paulo afirma isso aos Romanos no capítulo 6, que é a nossa leitura bíblica em classe dessa lição. E também Colossenses 2, versículo 12, que eu já citei aqui com vocês, mas eu cito novamente o apóstolo Paulo, ele diz que somos sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Assim como Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, o batismo simboliza que Deus nos resgatou da velha natureza, do velho homem, assim ressuscitamos para novidade de vida. Então, quando nós vamos para a Bíblia, principalmente em Atos dos Apóstolos, nós vemos que o batismo é uma prática pública da profissão de fé. Isso significa que o crente, quando desce as águas batismais, está testemunhando de forma pública perante o mundo a sua nova vida em Cristo. Atos 2,41, eu já li com vocês, no Pentecoste. Eles foram batizados, dando testemunho do que eles criam. Então, quem se candidata ao batismo deve estar convicto e consciente da fé que abraçou. Aqui não existe território neutro, como a Igreja Católica, por exemplo, ela não reivindica que aquele que se batize necessariamente tenha a fé naquilo. Então, isso é uma inverdade. Ora, para quem é o batismo? Se o batismo é um ato de identificação do crente com Cristo na sua morte e ressurreição, subentende-se que ele deve ser ministrado por pessoas que se arrependeram dos seus pecados e confessaram Jesus como seu Salvador. Então, estão dispostas a segui-lo conscientemente. Ora, como eu disse anteriormente, quando eu falei sobre o batismo imediato, o batismo ele requer que a pessoa ela creia, tá? Ela se arrependa e ela confessa Jesus como Senhor e Salvador.
e estão dispostas a segui-los conscientemente. Assim nós vemos em Atos 2,41, que eles foram batizados de bom grado e receberam a palavra, e naquele dia eles se agregaram, Atos 2,41. Então, o batismo é para aqueles que creram na palavra, se arrependeram e decidiram viver agora em novidade de vida. Então, uma pessoa que se candidata ao batismo não pode estar indecisa. Nós vemos, por exemplo, o eunuco em Atos 8, ele tinha certeza do que queria, tanto que ele questiona Filipe. O que me impede de ser batizado? Tem água aqui. O carcereiro, Paulo diz para ele, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. A condição para que eles pudessem passar pelo batismo era que eles crescem. Assim ele creu e foram batizados dele e toda a sua casa. Assim como Atos 16 também mostra Lídia e sua família e etc. Então, o batismo é para quem recebeu a palavra, creu e agora quer viver numa novidade de vida. Então, não há possibilidade de indecisão para quem quer passar pelo batismo. E isso acontece, às vezes, por ignorância, com respeito ao ato. Como eu disse, a pessoa precisa ser discipulada, precisa aprender o que é o batismo, para quem está se batizando. E, às vezes, por ignorância, acontece da pessoa ficar indecisa quanto ao não poder cometer nenhum tipo de falha. Tá? Mas todo crente erra, é falho e precisa confessar e se arrepender para alcançar misericórdia. Então o batismo ele não pode ser visto como uma vacina que imuniza o cristão contra o pecado. Este é vencido quando se anda no Espírito. E Paulo, antes de falar do fruto do Espírito, em Gálatas 5,16, ele fala, andai no Espírito. Então quando andamos no Espírito, nós não praticamos mais as obras da carne, e sim o fruto do Espírito. Martinho Lutero ele tem uma frase muito famosa, que ele diz que quando ele se batizou, ele achou que tinha matado o velho homem, mas ele descobriu que ele sabia nadar, fazendo uma referência que nós temos que todo dia sepultar o velho homem, todo dia matar a nossa antiga natureza. Marcos 8,34, Jesus diz que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Então tem que negar-se a si mesmo, tem que morrer para o mundo. Paulo ele diz que já estou crucificado com Cristo, então eu não me batizo para morrer para o mundo, eu me batizo porque eu já morri para o mundo. É um testemunho externo do que eu já decidi no meu interior. Então, o batismo indica que o crente morreu para o velho modo de viver e entrou na novidade de vida mediante a redenção com Cristo. O ato do batismo nas águas não leva a efeito essa identificação com Cristo, mas a pressupõe e a simboliza. O batismo, portanto, simboliza a ocasião em que aquele antes inimigo de Cristo faz sua rendição final. O batismo nas águas também significa que os crentes se identificaram com o corpo de Cristo, a igreja. Os crentes batizados são admitidos na comunidade da fé e com a sua atitude testificam publicamente diante do mundo sua lealdade a Cristo, juntamente com o povo de Deus. Então, o batismo em águas simboliza uma identificação com Cristo e o testemunho público da fé. O tópico 3 nos mostra a fórmula e o método do batismo. Subtópico 1, fórmula trinitariana do batismo. Subtópico 2, fórmula herética do batismo. E subtópico 3, imersão, o método bíblico do batismo. O que é a fórmula do batismo e o método do batismo? Vamos para a fórmula do batismo. Consideramos ser o batismo uma ordenança e não um sacramento, devemos levar ao pé da letra a ordem a partir de quem instituiu. Então Jesus estabeleceu o batismo assim. Texto áureo, Mateus 28,19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a fórmula trinitariana foi que Jesus recomendou. Todavia, há uma antiga discussão sobre essa fórmula com base em alguns textos que descrevem o batismo realizado tão somente em nome de Jesus. Por exemplo, Atos 2,38, Atos 8, Atos 10, Atos 19, eles batizaram apenas no nome de Jesus. Então, os argumentos a favor e contra são os seguintes. Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo não é nome. Logo, o nome que exprime tudo isso é o nome de Jesus. E essa argumentação é própria dos unicistas, né, que são aqueles que não acreditam na Trindade. Tá? O batismo em nome de Jesus é uma expressão reducionista que serve para estabelecer a distinção entre o batismo de Jesus e o batismo de João, como bem observa-se em Atos 19, do versículo 3 ao 5. Perguntou-lhes então, em que sois batizado então? E eles disseram, no batismo de João. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo de arrependimento,
dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados no nome do Senhor Jesus. Para alguns, tanto faz a fórmula, conquanto perseverem no seu significado, que é a identificação do crente com Cristo na sua ressurreição. O uso frequente de batismo no nome de Jesus ou no nome do Senhor não significa que a igreja primitiva tivesse abandonado a forma batismal conforme instruída por Jesus em Mateus 28:19. Mas a menção dos casos feitas pelos escritores implica dizer que foram batizados conforme a autoridade de Cristo. Então, se é para acatar uma ordem, nada melhor que acatarmos literalmente e por inteiro a partir da sua fonte original. Esta parece ser a opinião mais comumente aceita pela Igreja de Cristo. Então, se foi Cristo que ordenou, como ele ordenou? No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a fórmula do batismo é no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O unicismo, que é quem não crê na Trindade, é quem mais levanta essa hipótese de se batizar apenas no nome do Senhor ou apenas no nome de Jesus. Mas Jesus deu a ordem para que o batismo fosse feito, a fórmula do batismo, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a fórmula. E qual é o método do batismo? O método do batismo adotado pela igreja primitiva e adotado pela Assembleia de Deus e pelas as igrejas evangélicas em sua maioria é a imersão. É o método bíblico do batismo. Tanto o batismo de João Batista quanto o de Jesus faziam jus ao termo que eu falei no começo. Batismo é de imergir, mergulhar. Então, João Batista batizava no Rio Jordão e a preposição em e o artigo o ou no, né, Rio Jordão indica claramente que era dentro do rio. Tá? Então, Jesus ele foi ao Jordão para ser batizado por ele. Marcos 1,10, e logo que saiu da água viu os céus abertos. Portanto, Jesus entrou na água para ser batizado. Para uma aspersão ou afusão não seria necessário entrar na água. João Batista não precisava se deslocar para um lugar distante para realizar o batismo se o seu método fosse a afusão ou aspersão. Bastava-se uma bacia com água e ele batizaria. Mas ele batizava onde havia muitas águas. João 3,23. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque ali havia muitas águas. Viam ali e eram batizados. Então, a prática do batismo realizada pelos discípulos de Jesus era a mesma. Então, quando Filipe evangelizou o eunuco a caminho de Gaza, o eunuco se mostrou interessado em receber o batismo e por onde entender corretamente o que significava o termo baptizo, tá? Ele diz em Atos 8,36, indo eles ao caminho, chegaram ao pé de alguma água e disse ao eunuco, eis aqui a água, o que impede que eu seja imergido, batizado? Então pararam o carro, desceram, Filipe batizou, imergiu. E o texto finaliza dizendo, e quando saíram da água, então ambos saíram da água, por que razão precisariam entrar na água se somente um pouco de água poderia ser espergida em eunuco? Então, a fórmula trinitariana do batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o método do batismo é por imersão. Aliás, gente, pelo amor de Deus, o próprio nome, batismo, no grego, baptismo, é imersão, é mergulhar. Não tem por que distorcer e mudar isso, gente. Pelo amor de Deus, tá bom? Gente, esse é um dos motivos pelo qual a pessoa deve ser batizada. Não é rebatismo. Mas se você foi batizado por aspersão, você precisa ser batizado por imersão. É o método correto de se batizar, tá bom? A conclusão diz, procuramos abordar as questões mais relevantes concernentes ao batismo em águas. Mostramos que, embora não tenha atribuição de salvação a quem dele participa, o batismo é sim uma prática que deve ser levada a sério por todo crente que quer seguir as palavras de Jesus. Por meio do batismo, nos identificamos com Cristo Jesus e tornamos pública a nossa profissão de fé, tá bom? Espero ter contribuído para mais essa lição e, querendo Deus, eu espero você até a próxima lição. Fique na paz, um abraço e Deus abençoe sua vida.